Questão 4. Enunciado. Em 30 de setembro de 1999, o Partido Social Liberal, por meio de seu Diretório Nacional, ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, protocolizada sob o número 2076. Objeto de questionamento da referida ADI foi o preâmbulo da Constituição do Estado do Acre, em cuja promulgação estatuía o seguinte: a Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com pensamento voltado para o povo, inspirada nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. O autor da ADI reputava inconstitucional o preâmbulo da Constituição acreana, por entender que o preâmbulo da Constituição da República era de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. Com base no exposto, responda de forma justificada como decidiu o STF e qual tese jurídica acerca da normatividade do preâmbulo prevaleceu na Suprema Corte Brasileira. Olha só, vocês devem se recordar que a Constituição do Estado é obra-prima do produto da atividade do poder constituinte derivado decorrente, aquele que tem previsão no artigo 25 caput da parte permanente do texto constitucional e no artigo 11 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lembrando, portanto, que segundo a teoria do poder constituinte, a liberdade que foi conferida pelo poder constituinte originário ao poder constituinte derivado decorrente, ela é extremamente limitada. Há pouco espaço de liberdade de atuação conferido pelo poder constituinte originário ao poder constituinte derivado decorrente, que é justamente essa competência conferida pelo originário aos Estados-membros para elaborar as suas próprias constituições. Outro detalhe que vocês precisam ter em mente é o seguinte: a Constituição da República é dividida em 3 partes: preâmbulo, parte permanente e ato das disposições constitucionais transitórias. Dessas 3 partes, há ainda alguma divergência na doutrina acerca da normatividade do preâmbulo. Não se discute que a parte permanente, aquela que vai do artigo 1º ao 250, seja dotada de força normativa, assim como os artigos que compreendem o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Durante algum tempo, convivemos com um dissídio doutrinário e jurisprudencial muito acirrado acerca da normatividade do preâmbulo, que é justamente essa introdução ao texto da Constituição da República. Aquela que começa com aqueles dizer: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, etc. Essa parte do texto constitucional, o preâmbulo, foi objeto de discussão doutrinária durante muito tempo, até o julgamento da ADI 2076. 3 correntes disputavam a normatividade do preâmbulo. A primeira corrente dizia o seguinte: olha, o preâmbulo é uma norma como qualquer outra parte do texto constitucional. Ainda que o preâmbulo não seja articulado, ou seja, dividido em artigos, como ele integra a própria Constituição e a Constituição é norma jurídica, não faz sentido negar-lhe normatividade. É a denominada tese da plena relevância jurídica do preâmbulo. A segunda corrente, ela diz assim: olha, o preâmbulo não possui a mesma relevância temática e normativa que os demais artigos da Constituição, mas mesmo assim participa das características jurídicas da Constituição e deve, portanto, ser considerado norma jurídica e, portanto, de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. A terceira corrente dizia assim: o preâmbulo não participa das características jurídicas da Constituição e situa-se, portanto, no domínio da política e da história e funciona como uma diretriz interpretativa, não sendo, portanto, de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. Por fim, é bom que saibamos que esta terceira tese, que é a denominada tese da irrelevância jurídica, foi a tese que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, de forma que atualmente está consolidado o entendimento de que o preâmbulo da Constituição da República não é norma jurídica e, portanto, não é de reprodução obrigatória nos preâmbulos das constituições estaduais e nos preâmbulos das leis orgânicas dos municípios e na lei orgânica do Distrito Federal.